Olá, protagonistas, tudo bem? Eu vou trazer hoje aqui a reflexão em cima de uma mensagem que eu recebi de uma seguidora, tá? Aqui a pretensão não é dizer o que é certo, o que é errado, mas fazer a gente refletir, tudo bem? Ela disse assim, disse que terminou um relacionamento recente, certo? Com um homem que tem mais de 40 anos, que ainda mora na casa da mãe e que sempre colocou ela em segundo plano. E que ela tinha que aceitar isso sem questionar. E que quando questionava, ele dizia que ela não entendia que a família era prioridade para ele. Ela disse que gostaria que ele voltasse de uma outra forma, sendo um novo homem, mas ela disse que duvida muito. Ela sente raiva do jeito que ele conduzia as coisas. E ela perguntou qual é a vibração certa para tentar mudar essa situação e influenciar a mudança dele, né? Como trabalhar essa raiva de parecer ser sempre a segunda opção, certo? Então vamos lá, a gente vai refletir sobre isso. Primeira coisa que eu quero trazer aqui, que a gente precisa refletir é o seguinte, é que eu já falei isso com vocês e eu vou continuar reforçando, é que tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, nós criamos de alguma forma. Ainda que seja difícil a gente entender, certo? Porque existem muitas coisas que precisam de uma compreensão mais profunda, então excede a nossa capacidade de compreensão. Mas a verdade é que tudo o que acontece na nossa vida, tudo que está na nossa realidade hoje, fomos nós que criamos de alguma forma. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, cada um tem a vida que tolera, certo? Então, é muito disso, tá? Só que, como eu já falei, é uma questão muito mais profunda, né? É uma questão de criação. Se ela viveu um relacionamento com esse homem, né, que não a colocava em segundo plano, ou, aliás, que a colocava em segundo plano, ela, de alguma forma, atraiu ele para a vida dela. Ela atraiu uma pessoa que a colocava em segundo plano. Então, aí você pode dizer, mas ele tá errado, mais isso, mais aquilo. E eu vou dizer mais uma vez, como eu sempre falo aqui com vocês. A gente não vai se apegar ao outro, a ele, certo? Porque se ele é filhinho da mamãe, se ele não quer sair da casa da mãe, se ele quer um dia casar e levar a mãe junto, isso é ele. Tem outra frase que eu falo muito, os meus amigos me conhecem, que eu digo assim, isso é problema dele, Roberto Carlos e as baleias do oceano. Entendeu? Então, assim, é perder tempo e energia querendo modificar o outro. O ponto de partida de modificação está em nós. Nesse caso, nela, certo? Então, assim, se ela terminou o relacionamento, a gente já consegue ver que ainda existe algum resquício, vamos dizer assim, de amor próprio, tá? Só que esse amor próprio ainda precisa ser solidificado, né? Precisa ser solidificado e alimentado. Porque ela não me deu maiores informações, eu não sei quanto tempo de relacionamento foi, quanto tempo ela passou sendo colocada em segundo plano, né? Então, assim, aqui claramente a gente já consegue ver que precisa ser feito um trabalho em cima do merecimento, em cima do amor próprio, né? Em cima da autoestima, em cima da autoimagem, certo? E precisa ser feito um trabalho nos pensamentos dela. Porque, como eu digo a vocês, que a coisa é muito mais profunda do que a gente consegue ver. Os nossos pensamentos, né, que produzem um sentimento, que produzem a nossa vibração e que fazem as coisas boas ou não tão boas chegarem até nós. Então, assim, ou ela e você que está me escutando agora
cuida dos seus pensamentos e entende que é através dos seus pensamentos que você vai produzir, trazer, atrair as coisas para a sua vida, ou você vai continuar andando na escuridão. Em que sentido? No sentido de continuar atraindo aquilo que você não deseja. Você quer X e atrai Y. Por que isso acontece? Porque você está vivendo sem uma direção, né? Você pensa, mas não pensa de forma direcionada. Então, quando eu digo que os nossos pensamentos é o nosso grande poder, isso é uma verdade. Porque a gente tem um grande poder de criação nas mãos e, na maioria das vezes, a gente não sabe utilizar. E quando ela diz, eu queria que ele voltasse, mas que ele voltasse diferente, aí ela vai e diz, mas eu duvido, então ela não quer. Quando você duvida de alguma coisa, você não vai conseguir atrair aquela coisa para sua vida, certo? Quando ela diz que tem muita raiva, eu posso dizer que ferrou tudo. Ou seja, aí é que ela não vai conseguir atrair ele de volta em uma real mudança. Por quê? Porque ela não está vibrando no bem-estar. E, minha gente, o universo, certo? Ele não funciona no negativo, no ruim, certo? Por isso que quando você, por exemplo, faz o processo de lei da atração e a intenção é má, é ruim, não funciona, certo? Então, assim, o processo de atração daquilo que você deseja precisa ser feita no bem-estar. Por isso que eu falo muito com vocês aqui de cuidar da vibração, cuidar do bem-estar, ter uma rotina eficaz que vai permitir que você fique a maior parte do tempo no bem-estar. Não é sempre que a gente vai ficar, porque a gente é normal, nossa natureza é de oscilação, certo? Mas uma rotina eficaz vai permitir que você fique o máximo que der, né? Vamos colocar assim, no bem-estar. Então, assim, ela duvida, né? Ela tá vibrando na raiva, né? Ela não tá conseguindo usar nem o raciocínio dela, né? Porque ainda tá muito direcionado para ele. Quando, na verdade, ela tem que entender ela, certo? O porquê ela traiu uma pessoa assim, que é filhinho da mamãe, o porquê ela continuou nesse relacionamento, quanto tempo foi, por quanto tempo foi. Entendem como é? E óbvio, né, que ela teve com ele momentos bons, isso é óbvio, né, que todos nós temos dois polos, né? Só que, no final das contas, a gente tem que entender o seguinte, eu falo muito aqui de abundância com vocês, e inclusive abundância em todos os sentidos e também nos relacionamentos. No fundo, não é que ela quer ele. No fundo, não é que você quer o João, a Maria. Você quer o que aquela pessoa pode te proporcionar ou te proporcionou. Aqueles momentos de alegria, etc, certo? E aquilo que aquela pessoa te proporcionou, existem muitas outras pessoas no mundo que também pode te proporcionar. É esse olhar de abundância, quando a gente fala para tudo e também para os relacionamentos, que a gente tem que ter, entendeu? Porque, por exemplo, se você está se trabalhando, e eu vou dizer mais, quando ela começar a se trabalhar num nível muito profundo, ela vai se trabalhar, ela vai sair dessa frequência que ela tá hoje, ela vai para outro nível de frequência, vai começar a atrair outras pessoas. E o que é que vai acontecer? Ela vai olhar para trás, vai olhar para ele e vai dizer, nossa, nem se ele quisesse, eu não voltaria mais, sabe? Ela vai chegar num nível, vamos dizer assim, de evolução e de melhoramento bacana, que se ele quiser voltar,
ele vai ter que fazer esse trabalho de evolução também. Percebem? Tipo assim, é como se quando ela fizer esse trabalho de evolução, tipo assim, eles não vão estar na mesma frequência. Não vai dar match, entendeu? Não vai dar. Então, ou ele faz esse mesmo trabalho para alcançar o nível de frequência dela, ou não vai ser ele, vai ser outra pessoa. Entendeu? Então, pessoal, mais uma vez, eu falo muito aqui e sempre vou continuar repetindo, até porque sempre tem seguidor novo chegando. Quando acontecer alguma experiência que você achou que não foi bacana, indesejável, enfim, tá? Não foca no outro, foca em você, né? O porquê você tá atraindo esse tipo de situação, o que essa situação quer te dizer, tá? O que é em você, eu acho que eu falei isso ontem nos stories, o que é em você que precisa de cura para que você não atraia mais uma pessoa que só te coloca em segundo plano, uma pessoa que não vê uma família, uma construção de uma família com você, porque, minha gente, quando a gente chega, né, na fase adulta, a gente tem que sair da presença de pai e mãe para que a gente possa expandir, porque na presença de pai e mãe nós somos pequenos. E quando a mulher casa e o homem casa, né, isso é bíblico, eles se tornam uma só carne, é uma nova família. Né? A família daquela mulher passa a ser o esposo e a família do esposo passa a ser aquela mulher. Então, assim, adquirir esse olhar, certo? Para si e entender o porquê eu atraio quem não me valoriza. O porquê eu atraio. Se eu digo que quero construir uma família, por que eu estou atraindo quem não quer construir uma família? Em que momento eu não consegui ver isso? Percebem? Então, assim, existem muitas questões e existem muitas perguntas importantes a serem feitas, né? E muitas perguntas que nós temos que buscar as respostas. E cada resposta dessa que a gente vai encontrando, a gente vai abrindo frequências, certo? De expansão de consciência para cima. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Depois que a gente tem acesso a essas novas frequências, a novos conhecimentos, e que a gente principalmente acessa um nível de bem-estar, sabe? De amor próprio, de autoestima, de realmente se conhecer, de saber quem se é. Eu vou dizer aqui, minha gente, a gente vai para outro patamar real. E vai para outro patamar, seja de emprego, seja de relacionamento, que traz para você, de verdade, uma tranquilidade muito grande. Porque você passa a nunca mais negociar o seu valor. Mas é nunca mais. Porque nessas dinâmicas que vão acontecendo, como já aconteceu comigo no relacionamento tóxico, certo? Como com essa moça, a gente, por algum motivo, né? Os meus motivos eu sei quais são. Então, por vários motivos, a gente vai negociando o nosso valor. Negocia um pouquinho, negocia outro pouquinho, negocia outro pouquinho, negocia outro pouquinho, né? Por que será que a gente negocia tanto o nosso valor? Será que eu realmente sei o meu valor? Entendeu? Então, assim, o intuito desse vídeo não é em nenhum momento focar no rapaz, né? E nem dizer se a decisão da moça foi certa, foi errada, né? Mas é trazer essas perguntas de reflexão para que a gente possa chegar nas respostas que vão nos dar outros níveis de consciência, que vai nos fazer alcançar outros níveis de consciência. E o nosso intuito aqui é justamente esse. É crescer, é evoluir, é buscar autoconhecimento, certo?
E aquela coisa, quanto mais a gente se conhecer, menos refém de nós mesmos nós ficamos. E isso confere liberdade, tá bom? Foi um prazer estar aqui falando com vocês, protagonistas. Se você gostou desse vídeo, compartilha para aquela pessoa que você acha que também vai se beneficiar de alguma forma. Tudo bem? Um abraço e até a próxima reflexão.